Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Algumas pessoas começam cedo porque precisam, outras começam cedo porque enxergam antes. A Isabela Matti não brincava de empreender, ela foi lá e fez acontecer. Enquanto muita gente aos 12 anos tentava se encaixar, ela tentava criar um lugar onde ela coubesse. Aos 14 faturou seu primeiro 1 milhão, mas o mais interessante não é o dinheiro. É o que veio depois. A coragem de mudar de identidade em público, de fechar um negócio que funcionava e muito bem, e de abandonar um rótulo confortável para sustentar um pensamento maior. Hoje Isabela é comunicadora, educadora, empreendedora, filósofa por formação e inquieta por natureza. Essa conversa não é sobre sucesso precoce, é sobre ter maturidade para mudar de ideia, assumir responsabilidade sobre a própria trajetória e continuar crescendo quando ninguém mais está te empurrando. Apertem os cintos que a estrada da Isabela já começou. Bela, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? A primeira vez que a gente fez, faz quanto tempo? Faz uns 5 anos. Faz uns 5 anos, a gente volta agora, mais juntas do que nunca. É verdade. E eu acho que nos admirando mais, né? Porque conhecemos a trajetória de perto, então é um prazer estar aqui. Eu até falei assim, tá, você quer que eu faça... Tipo assim, aprofunde ou a gente abranja mais tópicos, porque senão eu começo a falar, não paro nunca mais. Então a gente vai abranger vários tópicos aqui para ajudar vocês ao máximo. Espero que vocês gostem. Vocês vão gostar porque Bela, assim, é post de conteúdo. Vocês anotem papel e caneta nesse episódio, galera. Aos 12 anos você já estava criando roupa. Uma história que muita gente sabe, mas eu não podia deixar de mencionar aqui. Que momento que você percebeu que aquilo não era estilo, era negócio? Na verdade, eu acho que muita gente glamoriza o início de empreender ou de começar um negócio, né? E glamoriza o sucesso precoce, tá? Que também tem os seus lados negativos, que a gente pode falar sobre isso, que eu acho que é legal. Mas cada um vai começar por uma motivação que seja maior do que você continuar do jeito que você tá. No meu caso, quando você tem 12 anos, quais são as grandes motivações da sua vida? Eu não era essas, com 12 anos eu queria programar para, tipo, o da Brex, né? Com 12 anos eu já programava e criei o meu próprio jogo. Eu não era assim. Mas as grandes motivações de uma menina de 12 anos, pensando também no contexto de classe média para classe média alta ali, então não tinha grandes necessidades, não passava necessidade nem nada, pertencer. Eu acho que é a maior de todas. Você quer pertencer, estar num grupinho, ser gostada, ser admirada e ser aceita. Então, pra mim, pelo menos, era isso que eu queria. E o começo do empreender pra mim foi muito pra pertencer. Então, eu queria vir de uma outra cidade. Mudei pra São Paulo. Fui numa escola que eram meninas mais elitizadas de São Paulo. Era outra cultura. Eu vim de Brasília, subi em árvore, eu não tinha nada disso. Então, eu olhei e falei, pra pertencer aqui é através do externo. Né? Porque na adolescência não é muito sobre quem você é e o que você acredita. É tipo o que você usa e quem você conhece, de quem você é amigo. E ali eu não tinha muito o que usar, então eu fui pro o lado externo, que era o jeito de me vestir. Eu sempre fui muito criativa, então eu gostava de, cortar o uniforme, deixar estilizado. E aí foi pra roupa. Então eu não tinha um dom natural, não era um estilo natural, não é que eu era naturalmente boa em fazer croquis ou desenhar, mas eu era muito boa em observar, eu sempre fui boa em observar dinâmicas, pessoas, movimentos, antecipar as coisas, porque quando você observa o que está acontecendo, você consegue prever outras coisas que vão acontecer. E eu era boa de criar, de fazer, de executar, de fazer as coisas. Então eu sempre gostei de criar, de fazer, eu sempre fui empreendedora. Essa cabeça de criar coisas e se colocar no mundo, eu gostava disso. Então eu comecei a fazer roupa pra estar bonitinha nos eventos sociais, pra ser descolada e pra ter amigas, entendeu? E ser popular na escola. Sim. Dentro daquela minha bolha. Então não foi algo de um propósito muito bonito. E eu acho legal falar isso, porque tem gente que acha que você tem que começar para salvar o mundo, sabe? Sim, as pessoas... É muito interessante isso, porque às vezes as coisas são simples. São mais simples do que parecem. E as pessoas buscam um subliminar.
E você fala, não, gente, era realmente pertencer, ponto, acabou, ser vista. Só que eu li em alguns lugares, ou não sei se você me contou, que você também sofreu bullying por ser empreendedora na escola. Deu errado, entendeu? Eu queria pertencer e eu pertenci menos ainda, porque aí virei uma jovem empreendedora, então foi assim. Mas a ideia era, queria pertencer. E também você não precisa começar com muito. Isso eu acho interessante das pessoas entenderem. Eu não comecei com um site, eu não comecei com uma coleção de roupas, eu não comecei assim. Eu comecei indo no Brás, comprando retalho. Era tipo perto de uns R$500 na época que meu pai e minha mãe emprestaram, que eu acho que era bem mais barato do que a mensalidade da escola, inclusive, né? Para comprar os primeiros retalhos e ir numa costureira atrás do trabalho da minha mãe e fazer uma peça de cada. E aí eu gastei isso, perto de uns R$500, aí chamei umas amigas em casa pra virem provar, elas compraram tudo, eu levava na escola, tipo sacoleira, as roupas, mas eu não tinha ainda o logo, a sacola, o branding, eu não tinha nada disso, eu não tinha nem o CNPJ aberto, eu só tava fazendo umas roupas e vendo, e as amigas gostavam, eram roupas sociais que eu fazia pra usar nas festinhas, fiz algumas a mais. Então foi muito simples, só que aí isso foi escalando, porque mais gente queria, na época eu tinha um blog. Então, eu colocava meus lookzinhos do dia do blog e mais gente queria e aí eu falei, putz, dá pra vender mais. Minha mãe também sempre me apoiou, meu pai sempre me apoiou, no sentido de, putz, você quer fazer? Vamos lá, como que eu te ajudo? Como que eu te ajudo? Mesmo trabalhando fora, entendeu? Minha mãe é concursada pública, meu pai trabalha CLT a vida inteira, mas eles falavam, como que a gente ajuda? Meu pai, é uma planilha, é um financeiro, eu te ajudo. Negociar, eu tinha 13 anos, nem sei negociar. Minha mãe, vamos procurar a costureira, eu vou te ajudar, vou achar. Então eles ajudaram muito, assim, nesse sentido. E aí, quando eu fui lançar o site, isso com 14, assim que eu fiz 14, 2 dias depois eu lancei. Então já tava tudo pronto, mas eu queria ter 14, né? E lancei, foi um estrondo. Então nos 6 primeiros meses era uma loucura. Eu vendia calça Bianca, que era aquela rasgada, era levas e levas, e mandava fazer e vendia mais, e mandava fazer e vendia mais. E nessa época era tipo foto no Instagram, não tinha grandes canais de marketing, era boca a boca. Uma comprava, falava para as outras. E como foi o primeiro e-commerce de uma adolescente no Brasil, depois vieram vários outros, mas como foi o primeiro de todos, você não tinha outras opções. Era esse, entendeu? Quem é que vendia as roupas que não eram as lojas do shopping? Era a Isabela Matti. Então as meninas começaram a falar. E aí, na minha escola, nas outras escolas depois de adulta, eu descobri que eu era popular. Que elas faziam um grupo pra falar de mim, mas eu não sabia na época. E na minha escola eu era zoada. Porque eu levava roupa, queria vender, aí as meninas mais velhas ficavam rindo quando passava. É aquele bullying feminino, que é mais psicológico, sabe? Sim, total. É muito tipo, maldoso. É rir, é fazer comentário na internet, é postar um negócio zoando. Então eu vivi muito isso, assim. E eu internalizei, não tinha essa força que hoje eu tenho de me impor e tal. Eu só baixava a cabeça e saía pela porta do fundo. Mas não parava de vender. Não, eu quis, muitas vezes. Muitas vezes eu falei, mãe, não quero mais. Eu só quero... Não era pra isso que eu comecei, entendeu? Eu não quero mais. Mas a minha mãe falava, você continua e vai valer a pena. E aí eu sentia raiva, eu não sentia assim, como se fosse incrível, mas eu gostava de fazer o negócio. Eu gostava de pensar na roupa, eu gostava de escolher o tecido. Eu gostava também quando eu ia no shopping e via uma menina usando a roupa. Eu achava muito legal. Olha, ele tá usando a calça tal, o negócio tal. Então tinha um lado que eu amava, eu só não gostava do outro lado que era ser zoada, sabe? Não, mas eu acho muito desafiador, a gente vê isso muito, principalmente nos Estados Unidos, crianças precoces não têm as ferramentas emocionais para lidar com, assim, com tudo que a fama traz, porque a fama traz muito dinheiro, traz muito acesso, que é legal, você vai em lugares legais, você ganha coisas legais. Só que faltam recursos emocionais também para você lidar com as consequências, com pessoas falando mal. Se como adultos nós já sofremos quando vivemos um cancelamento, uma criança ainda não tem estrutura. Por isso que Noeli com Sandy Júnior era tão assim, mãe, super protetora, né? Hoje, pensando nos seus filhos, você apoiaria ou blindaria? Sabia que isso é uma questão que eu converso bastante com o Luan? Porque quando eles nasceram... Para contexto, tá? Eu tenho 27 e tô, nesse momento agora, prestes a ter mais um, né? O terceiro. Quando eu tive o Léo, eu tinha 19 quando eu engravidei e tive ele com 20. E a Maia, engravidei com 21 e tive com 22. Então, nesse contexto, quando eles nasceram, eu achava o máximo postar eles. Tinha o Instagram do Léo, tinha o Instagram da Maia, e a gente fazia os mêsversários, que era... viralizavam os mêsversários deles. E eu achava muito engraçado e muito legal e não via problema naquilo. Conforme eu fui estudando mais, entendendo, ganhando maturidade e
maturidade, tipo, quilometragem de vida, de tempo de estrada, sabe? Eu comecei a repensar muito isso, muito, assim, sobre quando que a gente é capaz de fazer a escolha consciente de que a gente quer exposição na nossa vida. Eu tava pensando, quando que a gente é capaz de fazer essa escolha consciente? De você saber quais são os prós, quais são os contras, quais são as consequências positivas e negativas e tomar uma decisão. A criança não é capaz de tomar essa decisão. Não mesmo. Não é porque ela não sabe a consequência negativa. Ela não sabe o que é um hater. Ela não sabe. Meus filhos não sabem. Tô aprendendo a ler. Tipo, ele não sabe o que é um hater. Ele não sabe o que é uma pessoa. Sei lá, o risco de alguém na rua ou pegar. Estavam começando a reconhecer as crianças no shopping quando não tava. E aí isso começou a dar um pânico, assim. E aí eu encerrei o Instagram dos dois, tipo assim, fechei. Eu acho que tem agora, lá não tem nada. A gente não posta nem nada. Comecei a repensar. Só que aí a nossa vida também é uma vida de criação de conteúdo. Eles me vêm gravando, eles me vêm dando palestra. Eu levo eles, às vezes, em palestra ou em gravações. Eles vêm o Luan dando aula. Toda quarta-feira ele dá uma aula lá do Martins Day de casa. Então, eles vêm ele, tipo, fazendo a live, sabe? O Léo viu a plaquinha do YouTube, aí ele, nossa, mamãe, você é famosa no YouTube? Eu fui explicar que eu tenho um canal. Aí ele, você tem 200 mil inscritos, sabe assim? E ele, você é muito famosa. Ele começou, ou às vezes na escola falam, ai, eu conheço você, eu sigo sua mãe. Então, é natural pra eles, é um ambiente onde eles vão no nosso trabalho, tem um monte de câmera, tem um monte de luz, tem vídeo, tem gente de audiovisual. E aí o Léo começou a gostar, tipo, ele pilota drone. Ele adora gravar, ele faz uns vlogzinhos, ele e a Maia. A Maia falou, que ela queria ser youtuber de maquiagem. E aí eu, tá bom. Tipo, aí pega meu celular e ela grava lá. E depois eu vou te mostrar o vídeo, é muito fofo. E ela fazendo, oi, pessoal, vou mostrar pra vocês. Então, a minha somba. Pede pra sua mãe ou sua avó comprar pra você, essa daqui e tal. E ela vai passando e coisando. É natural, é legal. E aí eu comecei a entender que isso não precisa ser um trabalho. E não necessariamente, eu não quero nem ser a que não apoia, porque... Alguém me apoiou e por isso que eu conquistei coisas e consigo ter uma pouca idade e recursos para ter uma vida muito legal. Porque meus pais me apoiaram, mas ao mesmo tempo eu não quero forçar eles a verem isso como um trabalho muito antes da hora deles terem que lidar com o trabalho e os prós e contras. Então, por exemplo, eu deixo eles gravarem. O Léo criou um canal no YouTube, ele tem 13 inscritos. Aí ele tava, 13? Quem? Tipo, ele achou que era só eu e o pai dele, né? Eu e o Lu. Aí ele tem os inscritinhos, ele faz tipo uns blogzinhos dele lá, a gente posta. Só que não é algo que eu falo, Léo, tem que postar um por semana. Aí que eu acho que o negócio começa a errar. Ou quando você começa a fazer o seu filho ser o gerador de renda da sua casa. Que você começa a colocar uma pressão nele, que é uma pressão financeira, é uma pressão de trabalho, de compromisso, de horário, que eu acho que não é todo mundo que consegue lidar bem com isso. Eu acho que o lado negativo disso pode ser muito pior. Então, assim, eu deixo eles fazerem, eu estimulo comunicação, fala, se expressa, quer gravar, grava, eu deixo no meu celular. Só que esse da Maia, por exemplo, eu não postei, eu fico nessa, tipo, será que eu posso? Será que não? Será que é algo dela? E aí eu deixo quieto. Aí se ela falar, você postou, mamãe? Aí eu posso ir lá e postar. Mas eu acho que a partir do momento que isso vira uma obrigação e deixa de ser um hobby, deixa de ser uma experimentação criativa, assim como pintar um quadro, ele pode gravar um vídeo, ele pode se comunicar. Eu acho que é bom saber se comunicar. Aí eu acho que pode ser ruim pra eles. Então, eu não tenho... Entendeu? Não é uma resposta exata ou simples. Então, eu deixo eles se gravarem. Eu acho que é inevitável que eles vão trabalhar com algo ligado à comunicação. Mas eu não ponho essa pressão neles. Ou, por exemplo, tá aqui. Se eles estivessem aqui, eu gravo um negócio. E, por acaso, a Maia chegasse e falasse, mamãe, não quero gravar? Não quero gravar. Eu não falo assim, não, mas dá um sorriso. Fala isso. Entendi. Então, eu fico nesse meio tema, eu ainda não tenho essa resposta. Talvez daqui a um tempo eu fale exatamente o que eu faria, entendeu? No seu caso, faturar 1 milhão aos 14 anos foi um fardo? Ou foi... O que foi pra você? Não foi nada. Eu só descobri com 18, 19. Ah, você nem sabia? Não sabia. Eu sabia que dava muito certo, eu sabia que muita gente comprava, eu sabia que a gente fazia dinheiro, mas... Os meus pais sempre blindaram muito disso, então eles olhavam para esse lado financeiro. E o meu apego não era financeiro, porque eu era privilegiada, eu tinha o que eu queria, entendeu? Eu não era assim,
aquelas garotas que tem Louis Vuitton e um monte de Sim, coisa. entendi. Mas eu ia ali na Zara e, tipo, aí eu ligava, mãe, posso comprar essa blusa de R$80, esse negócio? Tipo, e tudo bem, eu podia fazer as coisas, eu podia viajar, eu podia ir com minhas amigas no shopping, eu não queria nada muito além disso. Então, o trabalho pra mim, ele ocupava um outro lugar. Quando eu fiz 19, que foi quando eu saí de casa, engravidei, saí de casa, fui morar com o Luan e a gente foi construir a nossa vida. Aí eu comecei a ver o trabalho como... Eu já via ele num viés financeiro, mas não com o peso financeiro de construção de vida. Entendeu? Entendi. Então foi ali que foi uma virada de chave. Com 18, 19 foi quando virou a minha cabeça para entender que eu tinha que fazer uma construção, que eu tinha que pensar em longo prazo, que eu tinha que olhar para margem, para esse tipo de coisa. Até então não foi nada... Não teve um impacto tão grande na minha vida. Tinha mais um impacto da marca em si, o trabalho ou o reconhecimento do que o dinheiro. O dinheiro, não sei, não era tanto. Um belo dia, você resolve fechar um negócio que está dando muito certo. E isso é raro, porque as pessoas tendem a se prender monetariamente. E você não. Você decidiu que você queria partir para o caminho da educação e do empreendedorismo e você foi leal aos seus sentimentos. Custasse o que custasse, você não sabia se ia dar certo. E eu queria saber, assim, o que te levou ao primeiro redesenho de posicionamento, como que foi mudar a mentalidade do público? Não foi simples, não foi um trabalho simples. Eu acho legal as pessoas saberem disso, porque eu sou, por mais que eu seja muito energética, não sou tão impulsiva em tomada de decisão importante. Então eu não fecho negócio, eu começo um projeto. E eu sou muito chata com isso, né? Eu fico, não, Thaís, faz o seu projeto. E ele tem que... Acho que ela é minha mentora, já. Porque a gente vê o tamanho do seu projeto e o tamanho dos projetos que você tem e que eles já têm e que eles ainda podem tomar de proporção, entendeu? Então eu acho um desperdício a gente ficar pensando em um monte de coisa. O que aconteceu com a loja? Imagina, com 12, eu encerrei com 2024, eu tinha 25, sei lá, uns 25 anos. Não sei, é que eu faço no final do ano, então todo ano é meio cagado pra mim. Eu tenho 27, mas esse ano eu faço 28, então eu tinha uns 24, 25, 26, sei lá. Então eu encerrei em fevereiro de 2024. Então imagina que de 2010, 2011 a 2024, são os 13, quase 14 anos, eu tinha um negócio. E esses 13, 14 anos foram no período da construção da minha identidade, que é 11, 12 anos até o começo, meio da sua vida adulta, vida jovem adulta. Então a construção da minha identidade estava totalmente ligada ao negócio. Eu era a Isabela, empreendedora, que tem a loja de roupa. Mas muita gente tem isso, por exemplo, trabalha 20 anos na Nestlé, trabalha 15 anos na Pepsi. As pessoas também passam pelo que você passa, entendeu? Porque a pessoa fala, eu sou diretora da Procter & Gamble, sei lá. Então, é muito legal a gente contar isso, porque a pessoa também, daí de repente, quer empreender. Ela sai do lugar que ela sempre esteve. E que as pessoas ao seu redor te reconhecem. Sim. Te reconhecem como a Isabela Mata Store. Ela é sua loja. Exato. E o difícil é que esse rompimento de identidade é algo muito dolorido pra gente. A gente quer sempre manter a nossa identidade. Por isso que toda vez que eu vou fazer ou quero alguma coisa diferente na minha vida, eu vejo qual é a identidade, qual parte da minha identidade eu não posso mais ter, ou eu tenho que modificar pra conseguir aquela coisa. Então eu não olho para o que eu tenho que fazer, eu olho para quem eu tenho que ser diferente. Mas isso eu aprendi muito nesse processo. Então o que aconteceu? Depois eu tento ser mais prática com isso, mas o que aconteceu? Se eu sou a Isabela, que tem a loja de roupa, isso e aquilo, e faturou o primeiro milhão aos 14, que foram headlines criadas, né, Tipo, eu dou uma entrevista e aí virou uma puta headline. E aí essa headline virou tudo da narrativa, né? E tal, isso e aquilo. Na hora que eu não me identifico mais com esse negócio, eu também não me identifico comigo. Então, quem eu sou sem esse negócio? Então, foi um trabalho, foram 3 anos, da data que eu decidi que eu não queria mais, até a data de eu encerrar. E pouca gente sabe o tempo, às vezes, que você demora pra conseguir não só amadurecer uma ideia, mas eu tinha um plano. Então, foram alguns fatores, né? O primeiro dos fatores era, quando eu entrei em educação, que foi em 2020... Sabe quando você chega num lugar e parece que tudo na sua vida te levou até aquele lugar? Que tudo fez sentido? Que você fala, é isso. Era pra ser. Tipo, com 3 anos eu, sei lá, lia e escrevia. E aí eu gostava de ser professorinha da sala de aula. Tipo, eu sempre fui professorinha.
Eu comecei a ver, eu dava entrevista quando eu tinha uns 14 anos, aí falavam da loja de roupa, é que foi roupa, mas podia ser qualquer outra coisa. Então, pra mim, era sempre o apego sobre criar, ensinar. Eu gostava de ensinar várias amigas empreendedoras que, pô, tem lojas até hoje, que eu adoro. Sempre me pediram ajuda, eu sempre gostei de sentar, ajudar, ensinar. Tiveram umas, que tem uma loja muito legal que chama Guarda-Roba, você conhece? Não. Então, elas são muito fofas, são 3. E aí, no outro dia, tava, vamos... eu acho que foi ano passado, vamos sentar, conversar. E, pô, tenho o maior prazer, eu adoro, e tudo que eu puder contribuir. Então, tem de vários tipos de negócio, assim, que são negócios, tecnicamente, que eram concorrentes do meu, não tenho problema com isso. Então, a minha parada não era o negócio, o apego do negócio, era empreender e ensinar. E no momento que eu empreendi ensinando, eu falei assim, é isso, eu me achei. Eu não sei se vai ser concurso, porque eu comecei com curso. Não era mentoria. E na mentoria que eu falei, é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de ajudar a gente, eu gosto de estar próximo, eu gosto de ver o problema da pessoa, ver novos problemas, ajudar como eu puder, evoluir junto com a pessoa. É isso que eu gosto. Mas até chegar nisso, eu só entendi que eu amava educação. E aí, quando eu entendi que eu amava educação e que isso dava muito dinheiro e que tinha uma margem muito alta, era um negócio com uma margem maior até do que de varejo. Porque varejo, você sua sangue pra ter uma margem de 30%, que nem a gente tinha, sabe? Era 26%, 28%. E suava sangue pra ter uma margem dessa. Era uma margem de 60%, 60 e poucos por cento. Então era um negócio com uma margem mais alta. Eu também conseguia criar um ecossistema que podia ser vendido. A loja era o meu nome. Então, o primeiro instinto que eu tive foi, eu vou buscar o caminho pra vender. Vamos ver como que eu vou vender a empresa. Porque tem gente que pergunta, por que você não vendeu? Porque você só fechou. O processo de vender a empresa, primeiro eu precisaria de uns 2 anos ali de construção para venda. E eu teria que tomar uma escolha. Ou eu ia vender meu nome, porque era Isabela Matti, é o meu nome, que nem o... Todas as minhas amigas passam por isso. Exato, que nem o Ercovitch fez isso, né? E aí depois tinha tipo o collab do Ercovitch com a Zelo, que não é algo que talvez ele faria, entendeu? Mas que o nome tá vendido, então vai ser estrategicamente o que vai ser feito com aquele nome, com aquela marca, né? Ou eu venderia meu nome, só que meu nome já era maior do que a marca em si. Eu conseguia transitar em outros lugares, eu tinha mais oportunidade com o meu nome ali do que vendendo ele. Eu conseguiria fazer mais dinheiro num período de tempo de alguns anos com o meu nome do que na venda da empresa em si, sabe? Ou eu teria que mudar o nome da empresa. E aí é todo um processo de rebranding, de recolocação. E aí chegou num ponto que eu falei, por que eu ficaria 2 anos para fazer a venda da empresa num valor que era um valor legal, a projeção assim era um valor legal, se eu posso fazer esse dinheiro em mais tempo, óbvio, talvez não em 2 anos, mas eu consiga fazer em 6 anos, 5 anos, mas fazendo o que eu amo, sabe? Tipo, o que eu gosto, o que eu sinto paixão, evoluindo. Então eu entrei num dilema e aí, obviamente, as pessoas que estavam em volta tinham uma parcela, eu nem pedia muita opinião, assim, era só mais núcleo próximo, mas tinha uma parcela que era, você veio até aqui, não faz sentido, tipo, você largar sua loja. Ou algumas mais apocalípticas. Meu pai era bem apocalíptico porque ele tem a cabeça de CLT, né? Então ele é um cara que busca segurança na vida. E tá tudo bem, entendeu? Ainda bem que ele é assim. Mas ele falava, não, filha, se você não tiver a loja, como que você vai ser empreendedora? Aí eu, pai, eu tenho outros 2 negócios, tipo... Eles só não são no varejo. Ele, não, você vai perder toda a sua credibilidade e ninguém vai querer nada. E aí eu ficava, meu Deus do céu, meu Deus... E crise. E aí eu entendo que o lado dele foi muito importante para eu entender riscos. Quais são os riscos? E aí o plano era, então eu preciso desvincular a minha imagem com a loja. Eu preciso construir como coisas separadas, que é muito difícil quando é o teu nome, né? Então, como coisas separadas. E eu preciso tornar a minha imagem vinculada com a educação. Eu preciso fazer isso. Quando for maior, o risco diminui muito, drasticamente. Então, volta e meia eu fazia umas pesquisas, né, ao longo desses anos, eu foquei muito mais no meu perfil, postar coisas de educação, de cursos e ensinando, conteúdos ensinando. E no da loja eu fazia no back. Então, eu postava, eu cadastrava todos os produtos, eu fazia ações, eu fazia bazar, eu fazia novas coleções. Continuei o negócio, mas menos e com menos frequência, fazendo menos estoque, querendo queimar mais o estoque, sabendo que o melhor dos mundos era encerrar a loja com o estoque inteiro vendido, porque a gente ia terminar com muito caixa. Ia ser ótimo, entendeu? Então foi um processo até que chegou um dia, e aí foi do dia pra noite. Aí eu não planejei a data exata, foi um dia específico, eu falei, é amanhã, pronto. Aí só anunciei e fiz um vídeo. Tipo, um vídeo só falando e pronto, encerrou. E, por incrível que pareça, a resposta foi muito positiva. De muita gente falando, nossa, parabéns pela coragem, isso e aquilo, eu nem tava aqui por isso.
Eu não tava pela loja, eu tava por outros motivos. Então, nossa, que a sua jornada seja cada vez mais linda e blá, blá, blá. E aí eu falei, nossa, eu tava com muito medo de algo que talvez não era tanto medo assim. Mas eu fiquei feliz de fazer o caminho. Então, você tem que planejar. Começo de um negócio, você tem que planejar. Então, o fim de um negócio também você tem que planejar. Ou de um projeto. Porque isso tudo tá na caminhada da construção da tua imagem, da sua vida e da sua carreira. Entende? Então, empreendedor, às vezes, acha que não tem carreira. Né, carreira é corporativa, mas a construção de todos os seus negócios e projetos é a carreira. É a carreira, ó. É a sua carreira, entendeu? Profissional e só mistura com o pessoal junto. Então, assim, me ensinou a ser mais consciente, mais estratégica nas minhas tomadas de decisão. Eu acho que também veio com a idade, né? Tipo assim, não dá pra ser tão estratégica com 13 anos, mas... Mas você já era. Bom, se você lia com 3 anos... Cotoquinha de pessoa careca. Exatamente. Lia o quê? Não sei também, mas tava lá. Mas você não ficou refém do sucesso, assim, da expectativa alheia, da imagem que os outros... Você ficou? Fiquei um pouco. Fiquei e, inclusive, eu falo que eu virei uma chata de terno. O outro aqui empurrando a barriga. Eu falei que eu virei uma chata de terno. 2020 e 2021, eu cometi muito erro. Muito, de tentar, e aí veio a minha frase famosa lá, que é, não aceito matar parte de mim pra caber numa caixinha que não fui eu quem construiu. Porque eu soltei isso num podcast, que foi a minha realização, porque 2020 e 2021, eu matei todas as partes de mim que me tornavam eu. Tipo assim, o meu lado artístico, o meu lado meio filósofa, e eu virei uma chata de terno. Tipo, chata de terno que eu digo é aquela pessoa que só veste um terno porque falaram que eu tinha que vestir um terno, e que você tem que fazer isso, e você tem que fazer aquilo, e isso daqui tá errado. 3 dicas pra isso, 3 dicas, tipo, não tinha alma. Era só performance, sabe? E aí tinha gente que me acompanhava desde o começo e falou, nossa, Bela, eu te acompanho há 8 anos, adoro a trajetória, acompanhei você ter os filhos, mas não me identifico mais. Me mandando mensagem, ou às vezes, tipo, no Twitter, assim, que eu entrava de vez em quando, nunca gostei muito, mas entrava de vez em quando. E aí me deu um choque, que eu falei, cara, se eu perdi alguém que tá 8, 9 anos comigo, eu me perdi. Eu me perdi. Eu me perdi também. E eu vejo que ali foram os piores anos também em todo o resto. Assim, fiz dinheiro, mas foram anos muito desafiadores em saúde mental, em priorização, até meu relacionamento com o Luan. E depois financeiro, deu vários problemas. Então, eu vejo que quando você se perde de você, nada faz sentido. Pra você cagar tudo é muito rápido também, entendeu? Você buscou ajuda, por exemplo, uma terapia? Busquei, quando já tava cagada, né? Quando tava tudo assim, aí eu busquei terapia. E foi a primeira vez que eu fiz terapia na vida. E foi assim, life-changing, sabe? Que você fala, meu Deus, eu tô entendendo sobre mim, então foi maravilhoso. Aí eu fiz terapia e fui mudando as coisas. Eu decidi que eu não ia mais voltar pra aquele lugar nunca mais. Foi encontrando quem você queria ser a partir daquele momento. Junto com quem eu era. Tipo, quem eu sempre fui. Foi aí que eu voltei pra infância. Eu falei, putz, eu sempre fui curiosa, eu sempre fui essa que fala, eu sempre fui a que ensina. Então deixa eu ser ela. Deixa eu entender o que são minhas forças, mas também pensar o que eu não quero mais levar. Tipo, eu não quero mais carregar. Eu não quero mais carregar a necessidade de pertencer e ser gostada. Serviu pra mim. Isso serviu durante um período, fez eu criar um negócio muito legal, me fez aprender sobre dinâmicas de comportamentos sociais, que eu queria pertencer, então eu entendia muitas dinâmicas sociais. Me ajudou, mas para essa nova etapa da minha vida eu não quero isso. E aí minha filha nasceu e veio um negócio na minha cabeça com ela especificamente, que é mulher, que era, eu não posso falar para ela o que eu quero que ela seja. Corajosa, confiante. Eu não posso falar para ela se eu não sou. Se eu não tô sendo corajosa, se eu não tô sendo confiante, se eu vivo pela expectativa dos outros, se eu sempre sinto que eu tô devendo. Porque tem esse peso, isso do prodígio que você tava falando, né? Quando te pintam como prodígio, eu conheço várias pessoas que foram pintadas como prodígio jovem porque fizeram coisas, ou empreenderam, ou era da área de tecnologia, ou isso e aquilo. Tem alguns que dão muito certo, por quê? Porque eles se focam tanto no fazer a coisa, que eles nem ligam se pintaram de prodígio ou não, não entra na cabeça. Esses normalmente são os que se dão bem. E as coisas dão certo, constroem vida e constroem negócios incríveis. Só que tem outros que se apegam tanto a esse rótulo que foi criado, que a pessoa não consegue criar mais nada. Porque ela tem medo de nada ser na altura do que um dia ela foi, entendeu? Mas é igual um cantor de uma música só. É. São pessoas que lançam uma música, faz muito, muito, muito sucesso, e daí a pessoa nunca mais
acerta um outro beat. Acerta uma outra música. E aí não é uma construção, né? Exatamente. Daí ela vira uma pessoa de um sucesso só. É. E isso acontece muito, a gente vê muito. Inclusive, assim, eu queria te ouvir falar sobre o posicionamento. Porque muita gente que me assiste está querendo montar um negócio ou está começando a construir um negócio e não sabe se tem que ser a cara da marca. Você acha que tem que? Isso que você falou, inclusive, de ser de uma música só aí eu já respondo. Você já viu um documentário do Luiz Capaldi? Não. Que é aquele que canta When the day bleeds and the night falls, você sabe? Sei. Tem um documentário dele, ele tem aquela síndrome de Tourette, que pode ser tanto falando palavrão ou só tiques, nervosa, que são incontroláveis. E com estresse aumenta. Ele fez um documentário muito interessante, porque ele fez um primeiro álbum que, tipo assim, 6 músicas estouraram do álbum. Quase todas as músicas estouraram. E ele tava falando sobre a pressão do segundo álbum. Ele, se nunca for nada tão bom quanto aquilo que eu fiz um dia. E essa pressão, tipo assim, quebrou ele. Porque ele não conseguia fazer show. Ele travou completamente. Teve crises em cima do palco que as pessoas ajudaram. Piorou muito a doença dele. Então eu acho que tem esse outro lado que a gente tem que entender também. Da cobrança que a gente põe na gente quando a gente começa a balizar o nosso valor próprio ou o que é importante pra gente com base na resposta dos outros. Isso é um grande aprendizado que eu tive. Você tem que olhar a resposta dos outros pra criar performance, negócios. É óbvio que você tem que olhar pra isso, mas a criação não. Criar tem que partir de você, não pode partir do outro, senão você se perde. É muito fácil se perder, que foi o que aconteceu comigo. Que é o que acontece quando você começa a balizar a sua criação com base em o que deu mais hit. Aí você não tá mais criando, aí você tá só produzindo para um objetivo final, né? Mas isso do posicionamento, eu acho que tem prós e contras, assim. Eu acho que eu não colocaria o meu nome. Então, até o meu podcast, eu tô pensando em outro nome pra ele. Porque é Isabela Mate Podcast. Por quê? Porque eu não tenho criatividade. Tipo assim, eu tenho criatividade, mas pros outros e pra nome eu sou um lixo. Então, por que o nome da minha marca era Isabela Mate? As pessoas acham que é mega estratégico. Eu não sabia, foi meu nome. Sim. Sei lá, eu via os nomes, né? Tipo assim, a Adriana Degrear, eu via nomes. Aí é nome, então. Eu acho que é comum, né, no mundo da moda. Mas eu vejo que você consegue construir algo com a sua imagem. Pega aqui, o De Carona na Carreira. Não é o seu nome, mas é vinculado a você. Sim. Então é algo que, obviamente, você criou, mas que é uma marca independente de você que você pode vender. Você pode vender parte dessa marca para um grupo grande, que nem eu acho que foi a Alex Cooper com Call Her Daddy. Então, é ela, o podcast, mas ela consegue vender. Se fosse só Alex Cooper, é mais difícil, entendeu? Então eu não colocaria o meu nome. Eu sei que no mundo da moda isso é muito comum, em outras empresas não... Ou às vezes escritório de advocacia, tem alguns ramos assim que é comum colocar sobrenome ou nome, eu não colocaria, eu criaria um outro nome que tem uma narrativa, que tem um significado, para construir marca em cima, mas você vincular a sua imagem, ou a imagem de um outro fundador, ou a imagem de alguém dentro da empresa, mas de preferência que seja dono, né, que esteja nessa cabeça de comprar a briga e estar junto até o final. Porque senão você pode ter uma pessoa que vira o rosto da sua marca e vai embora. Então, um dos donos, ou uma pessoa que tá dentro do quadro societário, enfim, ou que é contratada para isso e tem um contrato muito bem feito, de 10 anos, 20, sei lá quanto tempo. Mas se você constrói, você pega muito atalho. Porque as pessoas, elas, cada vez mais, ainda mais hoje em dia, né? Que tem IA, tem tudo aquilo e tá tudo tão... A gente tá tão desconfiado. Tipo, o consumidor, ele tá mais desconfiado. Porque as pessoas estão mais desconfiadas. A gente tende a falar, o consumidor é a pessoa. Somos todos pessoas, não é? Uma coisa não separa da outra. Você não fala, agora eu sou a Thaís consumidora. Não, eu sou a Thaís, em todos os lugares. As pessoas estão desconfiadas. Por quê? Pô, eu olho um vídeo mó legal, mostro pra vocês e falo, amiga, é IA? Aí eu, mentira, eu não posso acreditar nem nos meus sentidos, mas... Eu mostrei pro Lua toda feliz outro dia, ele, amor, isso é IA? Eu, não é. Não é IA esse gatinho dançando. Mentira. Não, impossível. Então a gente fica mais desconfiado. E quando alguém coloca o rosto, ela tá colocando literalmente a cara a tapa em nome de algo. Por isso que a gente tem que ser chato com publicidade, quem trabalha com isso. Eu sou chatona com publicidade. Chegam umas de investimento e coisa e tal, eu falo, qual é a garantia que a gente pode ter? O que eles estão prometendo, qual é a garantia disso? Porque se eu colocar meu rosto, eu tô
eu tô literalmente falando, eu acredito nisso, eu faço isso, ou eu acho que isso é bom. E você tem que ter responsabilidade. Então, no seu negócio, você pega um atalho que tem alguém pra responsabilizar. Quando a empresa não tem ninguém pra responsabilizar, nem que seja só pra xingar no Instagram, tipo, mas que a insatisfação, às vezes você nem vai ficar insatisfeito, mas quando você tem alguém pra responsabilizar, você ganha confiança muito mais rápido do que tentar construir uma marca sozinha que não tem rosto, entendeu? Segundo, rede social, todos os canais de distribuição de comunicação, hoje em dia, eles são sociais e são pautados por pessoas. Então, imagina você fazer um conteúdo que não aparece nunca o rosto ou a sua voz. Outro dia você falou que ser creator hoje é que nem falar inglês no currículo. Você que falou isso, não foi um vídeo seu? O Fábio falou no evento do Sparks de dezembro, ele falou conteúdo novo inglês. É o novo inglês, isso, eu sabia que tinha vindo do Sparks. Então, assim, a galera vai ter que aprender a mostrar a cara. Vai ter que estar lá de alguma forma, por exemplo, CIMED, que tem a Carla, G4, que tem o Alfredo Tales, Sparks, que tem você. As pessoas, elas... Ou você acha que ainda assim a marca pode ser mais forte? Ela pode. Tudo depende da estratégia que você vai construir, mas ela tem que ter algum rosto. Pode ser o seu, pode ser de colaboradores, pode ser de um outro sócio, pode ser de todo mundo junto, que aí você consegue dividir, né? Você consegue diversificar os rostos aliados com aquela marca. Então você não fica tão vulnerável. Então, a própria CIMED mesmo, se você pega, não é só... Tem a Carla, tem o João, tem o Adib. A própria Lívia, que nem também tá dentro do meio. Aí tem o social media do João, Adib. Aí tem um monte de gente. Aí tem a Marinex, que é a assistente da Carla. Então, eles vão criando vários personagens diferentes. E você consegue ter um pouco menos de risco. Se é uma só, é muito peso. Essa é uma outra coisa também. É muito peso que essa pessoa tem que segurar, essa imagem, e é peso pra pessoa. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu falei pro Luan, que o Luan tá vindo mais pro front, produzindo mais conteúdo, é óbvio que, assim, você vai pegar uma disparidade muito grande entre imagens. Luan é o marido dela. Que é sócio também da empresa, só que é uma disparidade muito grande, mas ele postando, trazendo, tem leads que vêm dele, homens que se identificam com ele, que acabam vindo, agora tá começando a vir, eu falo, esse dividir é porque o peso de você ser a imagem e você ser o rosto e o único. Você não pode ficar doente. Você se sente culpado quando fica doente. Você se sente culpado por descansar. Você se sente culpado por, sei lá, viajar. Não, e eu e você, a gente é comercial dos nossos negócios. É muito foda. Você, tipo assim, outro dia eu falei, eu não posso parar uma semana. Que meu negócio para. Porque eu aprendi com você, eu faço minha venda, entendeu? Eu sou meu comercial. A gente pode treinar outras pessoas para um momento, mas... entendeu? Eu sei. Dependendo do modelo de negócio, é isso. Mas também você tem uma margem que você vai olhar negócios no mercado, não vão ter. Não vão ter. Você tem um nível de confiança dos seus clientes com você e um nível de vínculo que elas têm com você... Que não tem igual. Não tem, velho, não tem igual. Então são escolhas, mas assim... Eu acho que é um atalho muito grande e eu acho que a pessoa tem que entender que não é estratégico só. É bom. Tem pouca gente que admite... Ontem eu fiz uma call ontem com uma pessoa que, enfim, queria entrar no Sparks e tal. E eu achei muito legal o que ela falou. Ela falou assim, e eu queria falar que eu gosto de aparecer. Eu quero aparecer, eu quero ser reconhecida na minha área, eu quero que as pessoas sigam, que tenha uma audiência, eu quero dar palestras e subir em palcos. E foi uma das primeiras vezes que eu ouvi alguém falar e admitir isso. Todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo quer ser gostado. Tem gente que às vezes não no âmbito digital, ou ser famoso digitalmente, mas tem muita gente que só não assume, ou tem vergonha, ou não assume quais são. O que é o real negócio. Eu tenho medo de sofrer hate, ela não mostra o que é o que prende ela. Eu tenho medo de não gostarem de mim, de ser rejeitado, disso, daquilo, que é algo que a gente tem que trabalhar na gente. Claro. Tem que trabalhar. Quando você trabalha com a imagem, você sabe disso. Você tem que trabalhar o seu lado emocional o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem que ser mais inteligente emocionalmente. Você tem que ter mais recurso emocional. Porque amanhã você pode ser cancelado, você tá pronta? Então, a gente não sabe, você tem que ir se preparando, né? Só que o que eu vejo é que tem uma parada de legado, né? E não legado, vou embora e vou ser importante pra sempre, mas o que você deixa pros seus filhos? Eu acho tão legal meus filhos poderem entrar e ver eu falando coisas. Outro dia a Maia pegou meu celular que tava no Instagram, assim, tava aberto, e ela começou a ver meus vídeos.
Ela, ai, que legal, mamãe. Ela achou legal. A gente tem tanta gente, eu fico pensando assim, tem tanta gente que precisa do que você sabe, mas por conta de um egoísmo, e aí eu não tô falando pra você ser famoso ou postar e expor a sua vida, mas um egoísmo nosso de eu não quero sofrer a consequência da exposição, a gente deixa também de ajudar muita gente. É só saber que é uma escolha. Tá tudo bem, não tem certo e errado. Você pode escolher não, eu não quero ajudar essas pessoas, também não quero lá, tá tudo bem. Vou ajudar de outra forma, fazer outra coisa. Mas na minha cabeça, eu me acho egoísta. Então, eu não posto. Óbvio que é estratégico, a gente tem metas ali pra gerar leads e tal. Mas pra mim não é isso. Pra mim tem que ser um conteúdo muito bom que muda a vida da pessoa. E por isso que eu tô, sei lá, 15 anos fazendo conteúdo todo dia, sabe? Só no YouTube, sei lá quanto tempo que eu faço 2 vídeos por semana. No podcast, você também, no podcast, milhões de anos, sabe? Eu tô só com o Isabela Mate Podcast lá agora, 3 anos, toda semana. Antes era 2 vezes por semana, lá fazendo os episódios. Eu olho, e eu nem pego patrocínio, essas coisas do podcast em si. Então eu olho e falo... Aí vem uma mensagem de alguém, que nem você recebe várias, né? De mensagem. Você mudou minha vida. Foda isso. Então eu falo, vale a pena. Vale a pena. Eu também acho. Não, eu também acho. E eu falo que o cancelamento, assim, tem um amigo que fala, passa 3 dias, já ninguém mais lembra. Outro cancelamento já veio. Então, assim, se seu medo é alguém debochar de você, alguém fazer piada, fazer bullying, porque as pessoas têm ou tirar isso, de contexto, né? Tirar de contexto, mas assim, muita gente tem essa sensação de o que vão pensar de mim? Quem sou eu para? Mas quando você muda a vida de alguém de verdade, você fala, tá barato. Que você começa a colocar o seu foco nisso. Então eu acho que a gente tem que ser um pouco mais consciente onde a gente põe o nosso foco e a nossa energia. Você colocar o foco em quem tá falando mal de você, tudo vai ser muito pesado. Tudo vai ser muito difícil. Muito difícil de fazer. Se você coloca o foco em quem você vai ajudar, você começa a ter ideia, você começa a se animar, você começa a pensar em fazer. Então, eu vejo que tem gente que às vezes, tem 200 comentários bons, aí tem um ruim, aí ela perde o dia por causa de um ruim. Por que você tá escolhendo pôr o foco em um ruim, se tem 200 bons? Que parece que a gente procura motivo pra justificar o que a gente pensa de ruim sobre a gente, né? Falei que eu não falava bem, sabe, assim? Mas você sabe que quando eu entrevistei a Prioli, sabe a Prioli, Gabriela Prioli? Ela falou pra mim assim, eu tenho 2 milhões de seguidores. Tem 1.000 falando mal de mim. 1.000? Ela falou, o que é 1.000? Perto de 2 milhões. Ela falou, qual é a porcentagem? Ela falou, ainda tá muito positivo. Então, daí eu falei pra ela, mas você não pensa que são 1.000 pessoas? Ela fala, cara, perto de 2 milhões não é nada. Então, você também tem que, assim, saber que um comentário não pode mudar o seu dia, não pode acabar com o seu dia. Então, você também tem que fazer essa matemática um pouco. Tem um vídeo do Mr. Beast que ele ama ele, gente. Eu amo ele. Você ama ele, você sempre cita ele. Eu amo ele. Ele é gênio. Ele é muito genial. Mas o Mr. Beast, eu falei disso em algum encontro do Sparks, que ele foi naquele podcast que eu sempre falo, da Diary of a CEO. E aí, é porque ele dá pouca entrevista. Ele não dá muita entrevista. Ele não é um cara que tá em vários lugares, sabe? Então é raro ver isso. E aí, tanto que essa entrevista ele deu era 1h15 da manhã. Tipo, ele não tem tempo, ele não tem horário pra fazer isso. E você vê que a pessoa, ele é tão focado na construção da parada, tipo, em fazer os melhores vídeos do mundo, em ter a melhor empresa de mídia do mundo, em acabar com o trabalho infantil de cacau, né, ou de chocolate. Tipo, ele é tão focado no rolê, tipo, no que ele quer fazer, no impacto que ele quer ter, que tudo no caminho é empecilho pra ele fazer aquilo. Então, tudo que é empecilho, ele descarta. E aí, ele tava falando assim, a média de visualização dos vídeos dele no YouTube é de 100 a 200 milhões de visualizações por vídeo. Aí ele falou, vamos pegar um vídeo de 200 milhões de visualizações. Aí se eu tivesse 99% de aprovação, que é muito difícil, numa escala grande, 99% das pessoas chamarem. Na vida, se você vai ver um grupinho de 10, às vezes não é assim, sabe? Mas se eu tivesse, isso ainda significa que esse 1% significam 2 milhões de pessoas me xingando. Se eu parar pra ver, eu vou começar a achar que essas 2 milhões de pessoas me xingando é o mundo inteiro me odiando. E eu deixo de fazer o meu propósito. Então eu não vejo, eu não posso. Eu não tenho tempo, não posso colocar energia nisso. Eu tenho muito pra fazer. E eu achei isso muito interessante, porque você fala, puta, se você quer criar coisas impactantes, na escala, tudo aumenta.
Tudo que é bom aumenta, mas tudo que é ruim também aumenta. Então, eu acho que a gente só tem que ser mais consciente. Eu acho que a maior coisa que mudou na minha vida ao longo de toda essa trajetória é extrema responsabilidade pelas minhas decisões e consequências das minhas decisões. Tipo assim, eu não culpo ninguém. Ninguém que fez nada errado comigo. Porque antes era isso, né? Ah, porque minha mãe, ah, porque meu pai, ah, porque minha tia, ah, porque eu sofri bullying. E aí eu ia perpetuando essas histórias. Como eu sofri bullying, aí eu tenho dificuldade de isso e aquilo. Hoje em dia eu falo assim, cara, dane-se. Tipo, já foi. O que eu faço da minha vida, eu não vou usar nada de errado que alguém faz ou que alguém fez, ou o fulano que me xingou, ou isso e aquilo, pra tirar a responsabilidade das minhas decisões ou da minha tomada de decisão e terceirizar isso pra alguém. Então, por exemplo, se você pega, ah, mas me xingaram nesse post, então agora eu tô muito triste, então eu não vou trabalhar, então esquece, essa semana eu não vou vender por causa disso, daquilo. Não tá assumindo a responsabilidade. Não, eu vou fazer porque eu escolhi esse trabalho e o risco desse trabalho é ter pessoas falando de mim. Então, qual é a melhor estratégia pra isso não me afetar? É alguém ir lá e ficar apagando? Pede pra alguém. Eu ia falar, Sossô, fica apagando todos os comentários ruins aí, bloqueia todo mundo pra eu não ver. Porque se eu quero ver, eu tenho que assumir a responsabilidade dessa decisão e a consequência, que é ficar triste e não conseguir trabalhar. Então, tudo eu penso assim, se a responsabilidade é inteiramente minha, isso até em relacionamento com os filhos, antes eu ficava, eu tô muito estressada porque vocês ficam gritando. Não, eu tô estressada, vocês estão gritando, são coisas separadas. Vocês não estão gritando pra me estressar, vocês são crianças. Então, como que eu lido com as coisas? Porque se eu gritar com vocês, a culpa é minha, eu não posso culpar você. Então, e tudo na vida, ter essa cabeça me fez começar a ir muito longe, de não terceirizar a responsabilidade, de começar a olhar e assumir tudo. E quando você tá entrando num negócio onde você tem prós muito bons, que é trabalhar com a sua imagem, ter flexibilidade de horário, realizar seus maiores sonhos, é ganhar muito dinheiro, é um monte de coisa boa, ter voz, sabe? Dá um problema se você tem voz, você tem audiência pra falar as coisas. Imagina que droga, você não ter uma plataforma pra conseguir falar nada. Sim, total. Né? Tem voz, saiba que também tem a consequência negativa e que você tem que assumir ela também como parte da sua decisão. Que vai ter gente que vai xingar, mas o problema é da pessoa. Se você toma isso pra você, também assuma a responsabilidade da decisão de tomar pra você. Então, vai vir, sei lá, vai ter gente que não vai gostar, milhões de coisas podem acontecer. Então, eu acho que esse é a moral da história, assim, disso, de posicionamento também, assuma a responsabilidade das suas decisões dentro do seu posicionamento. Então, se eu chegar aqui e falar, eu não gosto de pessoas que usam roupa rosa, vamos supor, e aí vem um monte de gente com roupa rosa me xingar, eu não posso falar, não, veja bem, não é que não, gente, não é que é só esse rosa, não é esse. Não, aí não é posicionamento. Tem que assumir a consequência da sua decisão, ou da sua opinião, ou de fincar a sua bandeira. E eu acho que em posicionamento tá tudo muito morno hoje em dia. Tá todo mundo meio... Porque as pessoas estão com medo. Exato. Mas eu acho que quem consegue segurar esse BO, e é óbvio que de opiniões que também não são ofensivas, preconceituosas. Claro. Mas, né, assim, opiniões, por exemplo, eu concordo mais com isso ou com aquilo. Eu não falo de política. Eu não falo de política. Never, ever, ever. Primeiro, eu não sou a maior entendedora de política. Segundo, não faz sentido isso pro meu posicionamento, pra construção, pro que eu tô tentando ajudar as pessoas. E terceiro, como marca, eu não quero ver a consequência de me posicionar politicamente. É mais negativo pra mim do que positivo. E não faz parte da minha raiz, das minhas crenças, da minha vida. Eu não fico falando de política da minha vida. Se eu ficasse, talvez valesse a pena. Por exemplo, você vê o Thales Gomes, ele se posiciona muito politicamente, mas pra ele vale a pena. Eles todos se posicionam ali. Mas vale a pena pra ele o que é negativo, a consequência negativa. Porque faz parte da vida, porque é parte do propósito do que ele quer trazer pro mundo, é aquilo. Assim como você pode pegar uma pessoa completamente com uma visão política contrária, que também é muito importante pra ela se posicionar. Então, entender o que mas primeiro entender quem você é. Entendeu? Quando você quer se posicionar no digital, mas você ainda tá se balizando muito pelo que os outros acham, você não vai se posicionar direito. Você vai fazer conteúdo mais ou menos, você vai falar mais ou menos, você não vai... Sabe? Quando você tem confiança em quem você é, aí tudo fica fácil. Aí você não precisa da estratégia do usar a cor, do isso, daquilo. Você pode só aparecer que você consegue trazer uma energia diferente. Eu tenho uma aceleradora de negócio. Eu sei que você sabe, só tô contando pra audiência, claro, a audiência não sabe. Maravilhoso. Só mulheres, muitas das mulheres têm dificuldade de se vender. Muitas. É um tabu.
É uma coisa que eu trabalho muito com elas, a mentalidade de venda. Toda semana, né, você trabalha? Não, toda semana, assim, eu pego comercial, falar de dinheiro, falar de estratégia, tudo. Sim. E eu queria te ouvir um pouco, porque você me ensinou muito sobre vendas. E é uma questão assim, eu vejo a venda como um ato de confiança, mas eu também vejo como um ato de servir. Se eu tenho como te ajudar, é uma obrigação minha te falar. Entende? Então eu falo pra ela, vocês estão traindo a confiança das pessoas se vocês não falam que vocês vendem. Você tem que ajudar a pessoa, vai lá e ajuda. E eu queria te ouvir um pouco sobre os tabus de se vender. Por que você acha que as pessoas têm tanto medo de se vender? O que você vê que são os maiores medos delas? É assim, quem sou eu? A entrega, por exemplo, mas será que é tão bom assim? Quando é serviço, elas acham um produto mais fácil de vender do que serviço. Elas trazem muito uma questão assim, elas não querem parecer prepotentes. Elas têm dificuldade de cobrar muito, de falar o preço. E elas têm dificuldade, muitas vezes, de bancar a autoridade, sabe? Sim. E eu trabalho muito nessa questão com elas porque eu amo me vender, eu amo ganhar dinheiro e eu amo falar disso. Então, eu queria te ouvir como mentora também. O que você acha sobre as dificuldades da venda? É interessante isso porque é tanta coisa. Você vê também no grupo do Sparks, às vezes tem uma pessoa que tem uma dificuldade que você fala, nossa, não tenho zero essa dificuldade para vender. Né? E tem outra que vai ter uma outra dificuldade da venda que é uma nuance completamente distinta. Que a venda, primeiro a pessoa tem que entender que a venda, ela é técnica, mas ela também é emocional. E digo assim, de mentalidade. E eu acho que o Pareto da venda, porque sempre se a gente buscar na vida, existe o Pareto de tudo, né? Que é o 80-20. Ou seja, 20% das coisas que você faz geram 80% dos seus resultados. A gente sempre consegue encontrar Pareto nas coisas. E na venda, o Pareto, as pessoas acham que é 80%, sei lá, o mais importante é técnica. Mas o mais importante é mentalidade. Como você se sente com relação a você, ao outro, e quais são as histórias que você se conta sobre aquilo que você está fazendo. Então, o problema da venda é que, então, técnica, processo é super importante, você sabe disso, você tem processo, você tem tudo bonitinho, você vê a diferença que faz quando você ensina processo para alguém, dá diferença. Mas a maior diferença é quando você muda a cabeça dela com relação à venda, não é? Não, com certeza. Ou com relação a ela, ou com relação ao valor dela. E por que isso acontece? Porque vendedor, ele sempre, principalmente no Brasil, ele sempre foi pintado como uma pessoa inconveniente, como uma pessoa charlatã. Grandes slogans de vendas, eles trazem isso, se a gente vai observar. É assim, um bom vendedor vende até areia no deserto. Não é um bom vendedor. Se eu tô no deserto e tem um monte de areia, por que você vai me empurrar? Então você vai me empurrar. Você vai usar técnicas, gatilhos para me empurrar algo que eu não preciso. E aí a gente acaba achando que vender é isso. Quando na verdade o bom vendedor, ele nunca venderia areia no deserto. Ele ia vender água no deserto. Ele ia vender uma sombrinha pra você ficar na sombra no deserto. Ou se ele não tiver nada disso, ele vai catar umas folhas de bananeira e te abanar por 10 minutos. E vai cobrar por isso. Mas ele sempre vai buscar o que essa pessoa tem de problema, como eu ajudo ela a resolver e como que eu cobro para que essa pessoa me pague em dinheiro para que eu resolva um problema dela. E aí, quanto melhor você é em resolver os problemas do seu público, do seu cliente, e melhor você quanto mais rápido, de forma mais eficiente você consegue resolver, mais você deve cobrar. Porque imagina, para chegar uma empresária para você ajudar a acelerar o negócio. Para você ajudar ela em 10 minutos a destravar um negócio que ela nunca conseguiu na vida toda, não foram 10 minutos. Você entende? Foram quantos anos? Foram quantos anos para você conseguir em 10 minutos fazer isso? O problema é que ela começa a associar, e a gente tem essa associação, e tem vários estudos de psicologia, eu estava estudando isso esses dias, inclusive, que as pessoas, elas tendem a achar que é mais valioso aquilo que leva mais tempo para ser feito. Quando, na verdade, se alguém é muito experiente em algo, ele consegue fazer algo num tempo muito menor. Então, a gente começa a achar que porque é fácil pra gente, não deve ter valor pro outro. Quando, na verdade, a gente não cobra pelo quão fácil é pra gente fazer isso, mas pelo quão difícil é pro outro. Ou o quão valioso isso é pro outro. O ROI que vai gerar, né? O retorno do investimento que vai gerar pro outro. Que, às vezes, no serviço, pode ser financeiro.
Então, por exemplo, uma das coisas que é mais fácil pra gente na hora que a gente tá cobrando é que você tá acelerando um negócio, a gente tá pegando o negócio ali pra ajudar nas áreas que a gente é boa, eu consigo medir uma projeção de retorno se ela fizer as coisas certas. A gente consegue trazer uma relação financeira. Investimento financeiro. Pessoas que não têm o financeiro como o ROI, então, por exemplo, terapia. Não é um ROI diretamente financeiro, ele é. Ele é, mas sim, eu entendo. Mas você tem que ter uma consciência pra entender que ele é. Ou você tem que já ter cagado o seu lado emocional, perdido dinheiro, consertado, ganhado mais dinheiro, aí você faz a correlação. Que provavelmente é o que aconteceu com você e que já aconteceu comigo. Eu já estive mal emocionalmente, vi o quanto isso impactou financeiramente, e eu já construí muito recurso emocional que eu falo, nossa, eu ganho muito mais dinheiro porque eu construí esse recurso emocional. Mas até fazer isso é difícil. Então a pessoa começa a falar, como que eu vou cobrar muito por algo que não retorna em dinheiro? Entendeu? Da mesma forma que um cirurgião pode cobrar muito para fazer uma cirurgia no seu cérebro. Não é pelo dinheiro. É pelo quanto vale a sua vida, ou o seu cérebro, ou a sua saúde para você. Ele não, e o quão experiente ele é, quantas cirurgias ele já fez e qual é a taxa de sucesso que ele tem. Então, quando a gente olha para cobrança, o primeiro passo é a pessoa entender que você cobra pelo ROI que você gera, que pode ser social, emocional, financeiro. Entende? Se essa pessoa passou a vida toda, ou ela tá na beira de um divórcio, a grande pergunta é, o quanto vale o seu casamento? Quanto vale o seu casamento pra você? Porque quanto vale você conseguir se ajustar com seu parceiro e vocês viverem juntos e felizes pro resto da vida? Às vezes a pessoa pode chegar e falar, nada, eu só não quero mais. Eu só quero sair dessa dependência, não quero mais, eu não quero mais. Me enganei. E às vezes a pessoa vai falar, cara, tudo. Se desse certo, seria assim, tudo. Então ali a gente começa a entender, tá? Então quanto você pagaria pra poder envelhecer com essa pessoa bem e vocês estarem felizes e ter uma família estável? Ela nem sabe quanto dinheiro vale, pelo quanto você troca. E aí o problema é que como a gente não faz as perguntas certas, a gente não consegue criar esse comparativo entre valor e entre investimento. Então, o seu investimento de tempo, de dinheiro, ele tem que estar atrelado com o quanto aquilo vale pra você. E quando a gente não consegue fazer essa construção na venda, que é a partir de perguntas, não é você falando pra pessoa, você já percebeu que o seu casamento vale muito? Que você não tem nenhum valor do mundo de você? Não é falando, é aí que as pessoas erram. Mas perguntando e se interessando pelo outro, qualquer coisa você consegue vender por tickets muito altos. Tipo, tem gente no Sparks que vende autoconhecimento por R$10.000. E tem gente que vende coisas relacionadas a dinheiro por 10. Então, não é uma relação direta. É o quão bom você é em resolver o problema do outro e mostrar para o outro qual é o valor e urgência que ele tem de resolver aquele problema e como que você consegue ajudar. E aí, a sua precificação não é pelo quanto você acha que você é boa. Não é ser arrogante. Entende? Inclusive, se você não se propõe a olhar e falar, eu vou entender agora como precificar, como cobrar direito, pelo ROI que eu gero, né, pelo resultado que eu vou gerar e pelo quão difícil é pro outro fazer aquilo, não pelo quão fácil é pra mim fazer aquilo, você pode estar prejudicando o seu próprio trabalho, porque quando você cobra muito baixo, você gera uma desconfiança que não ia calar. Quando eu fui ser sua mentorada, você dobrou o preço do meu trabalho. E eu acho que você vale muito mais. Eu sei. Você sabe. Você queria triplicar. Você falou pra mim. Você tem que cobrar 3 vezes mais. E eu falei, eu ainda não tô pronta. Sim. E você falou pra mim, tá bom, vamos começar pelo dobro. Eu falei, não, vamos começar por um pouquinho a mais. Vamos começar 3.000 a mais. Aí você depois mais 5, depois mais... Exato. Você me ajudou muito nessa questão de precificação e de me valorizar. Que é uma coisa que você fala muito, a importância da gente se valorizar na hora da venda. E eu bato muito nessa tecla também por ter aprendido com você, porque muitas vezes a gente entra em desespero. E é aí que você perde a venda. Então, eu acho que é legal a gente falar aqui para os caroneiros também a importância de você saber o seu valor e falar, pô, eu vou até aqui. A partir desse momento, eu estou desvalorizando o meu serviço. Sim. É o que a gente fala, né, do se valorizar e não fazer questão ali da venda, mas normalmente, todos os erros que as pessoas cometem relacionados à venda, elas estão voltadas para você ou não se valorizar, ou você fazer questão demais da venda e não de ajudar a pessoa. Então, você quer fazer a venda. Você não liga se vai ajudar a pessoa ou não. Ou de você perder o controle da situação.
E você deixa o controle na mão do outro. Tipo, vê a data que você quer, vê o que você quer. Mas tudo isso volta em falta de autoconfiança. A venda, exatamente o que você falou, eu acho que quando a gente muda a percepção sobre venda, porque pra mim foi importante, eu odiava vender. Eu vendia muito, mas assim, fazer uma live, vender vários, ou no e-commerce, vai lá comprar, mas não ligar pra alguém, falar com a pessoa no 1 a 1 é outro nível de vender, né? Você sabe, a venda no 1 a 1 é totalmente diferente. É totalmente diferente. É assim, ali é a venda, ali é o que tá acontecendo. Eu não gostava, e eu falava que eu não gostava, na minha cabeça, eu não gosto, porque é inconveniente, porque é isso e aquilo. E aí, o que mudou na minha cabeça foi entender exatamente o que você falou. A venda é servir. Então, se eu tenho algo que consegue ajudar alguém, e eu vejo esse alguém precisando da ajuda, e eu não ajudo porque eu tenho medo de ser rejeitado, ou porque eu acho que eu vou ser inconveniente, eu não tô sendo fiel a várias coisas que eu falo, que é propósito, ajudar as pessoas, então não é tão assim. Eu quero te ajudar desde que não me dê desconforto. Não faz sentido, entendeu? Então, eu falo muito isso pra médico. Médico que não sabe vender pra mim, se você deixa alguém sair do seu consultório sabendo que essa pessoa vai voltar com dor, mas você não quer vender porque você tem vergonha, pra mim você não é um bom médico. E isso pode ser uma coisa bem... Às vezes, quando eu falo em palestras, médicos ficam me olhando assim. Aí eu falo, porque o seu dever não é salvar a vida e ajudar a pessoa. Então, a venda é parte do seu trabalho para conseguir salvar essa vida dessa pessoa. Você não pode deixar ela sair do seu consultório sem um programa, sei lá, um urologista. Sabe? A pessoa chega com uma pedra no rim. E aí, ele sabe que se ela fizer um programa de acompanhamento, que ele venderia por 10 mil, 15 mil, 20 mil, sei lá, durante 3 ou 6 meses, essa pessoa provavelmente não teria outra crise renal, outra pedra, ela conseguiria ajudar, conseguiria mudar os hábitos dessa pessoa. Ou versus não vender isso, porque você tem a trava, porque é difícil. Né? Principalmente médico, tem algumas profissões que, meu Deus, é difícil para todo mundo começar a querer vender. Você precisa passar por um processo. Mas assim, médico, advogado, psicólogo, que é ensinado a não vender. Que é o contrário, eles são doutrinados a achar uma merda, né? Marketing, vendas. Então é muito difícil. Mas você deixa ela sair do consultório sabendo que ela vai voltar daqui 3 meses, daqui 6 meses, com outra pedra, sentindo uma das piores dores do mundo, eu não acho que você tá fazendo bem feito o seu trabalho. Não mesmo. Entendeu? Então, eu acho que é mudar esse sentido. É o ato de servir. E servir o quê? Não é a você. Você vai servir a você servindo o outro. Então, tem vezes que eu falo em ligação, eu tava fazendo uns agendamentos, né, antes de vir pra cá. E aí, fazendo um agendamento, falando com a pessoa, putz, seria muito legal se ela me pagasse milhares de reais, né, em mentoria e tudo aquilo. Mas ela não tá pronta, não é o que ela precisa agora. Ela precisa de um curso de R$1.000. Pra mim é pior financeiramente, mas eu falei pra ela, sabe por quê? Porque você não vai ter o retorno que eu gostaria que você tivesse, ou que você gostaria de ter, no tempo que a gente vai ter pra trabalhar, pelo momento do seu negócio. Isso daqui vai ser muito mais barato, vai ter um custo-benefício melhor. Quando você fizer o dinheiro ou estiver nesse estágio, aí você volta. E a pessoa, nossa, obrigada, ninguém nunca me persuadiu a não comprar, sabe? Mas é porque a minha cabeça ela tá tão voltada pra ajudar a pessoa que todo o processo ele acaba vindo naturalmente. Porque você tá tão focado em ajudar a escutar. Não, mas espera, eu não entendi. O que aconteceu no seu negócio? O que você precisa de ajuda? Sim. Então, mudar a minha cabeça com relação à venda e colocar nesse lugar de servir, me fez me valorizar mais. Sim. Porque eu sei que meu coração é puro. Eu sei que eu não tô ali pra que eu ganhe dinheiro e bata a minha meta. Eu vou bater minha meta com ou sem essa pessoa. Tem que ser com as pessoas certas. É muito legal você falar isso, porque às vezes, por exemplo, eu falo pra pessoa, olha, eu não posso te ajudar, mas eu conheço outra pessoa que pode. E a pessoa fica em choque, né? Como assim? E daí eu falo, não, eu não acho que eu sou a melhor pessoa. Outro dia eu falei pra uma pessoa, posso falar? Contrata um BPO primeiro. Organiza suas finanças, saiba o quanto você tem, porque quando você vier para mim, eu vou te fazer contratar, eu vou te fazer estruturar, eu vou te fazer ter vários outros passos que você precisa de caixa para investimento. Sim. Então, por isso, às vezes as pessoas ficam bravas comigo que eu falo que eu pego o faturamento acima de 50 mil no TR. Mas eu falo, não é porque o seu negócio tem que estar, não é por um status. É por uma lógica de que você vai ter que investir, você vai ter que contratar gestão de processos, BPO, CRM, você vai ter que fazer o seu negócio crescer, escalar ainda mais. Então, eu acho muito legal você falar isso, porque realmente, às vezes, a gente tem que chegar para a pessoa e falar, o seu caminho não é comigo. E às vezes é isso, indicar. Que nem eu já fiz, essa pessoa vai te ajudar muito mais, liga para ela e faz. E isso te dá mais confiança em vender, é mais gostoso vender.
Então, o que era um peso pra mim virou uma coisa muito boa. Eu adoro ligar, conhecer os negócios, porque eu sei que existe uma satisfação muito grande em ajudar o outro. Então, esse é o primeiro ponto, é mudar a sua percepção sobre venda. E o se valorizar, ele entra no lugar de... Tem gente que confunde se valorizar com ser arrogante. Então, a pessoa tem medo, puta, eu tô me valorizando ou eu tô sendo arrogante? Mas o se valorizar é você saber que o seu valor, ele não está no que você tem, não está no que você faz, ele está no que você é. Então, se você tem muita insegurança com o seu valor próprio, com você saber impor limites, com você saber dar valor pro seu tempo. Então, isso é uma coisa que a gente é muito chato lá no Sparks, né, de tempo. Porque eu não era. Eu dava 0 valor pro meu tempo. Eu fazia call com qualquer pessoa, eu entrava em reuniões de gente que queria me apresentar uns projetos nada a ver, eu ia em palestra de graça, eu fazia um monte de... Sabe, assim? E eu sou chato com isso e falo pra você ser chato também com isso. Eu não, você não quer que eu faça nada de graça. Às vezes eu falo, não, mas eu iria de graça. Não, mas você não vai. Só se for algo muito bom pra você, ou que tenha um propósito muito grande no seu coração, ou é algo que vai, sei lá... de terceiro setor, ou que vai ser muito bom nesse timing pra sua carreira, pra isso e aquilo, ou que você quer, que você gosta muito da pessoa, mas só ir por ir, esse se valorizar, ele vem de um lugar de autoconfiança que tá em você saber quem você é. Então, eu gosto de dar o exemplo de Jesus. Tipo assim, o exemplo de Jesus que eu acho muito legal é quando ele fez o Sermão da Montanha, lá, que é o sermão mais famoso de todos. Ele desceu, aí Mateus era um dos discípulos que era o mais literal, então ele escrevia, aí ele foi, desceu, falou com fulano, falou com ciclano, e quando eu tava lendo, uma coisa eu achei muito interessante, ele falou assim, ele deu lá o Sermão da Montanha, que ele fala basicamente tudo que Deus deseja pra gente. Então o Sermão da Montanha, ele inclusive desfala várias coisas que estavam em Velho Testamento, sabe? Era assim, ele falava assim, eles dizem olho por olho, dente por dente, mas eu digo... E aí ele ia mudando, sabe, as coisas que eram antigas. E aí no final, quando ele termina, Mateus escreve lá que tinha uma galera passando, que foram umas 3, 4 mil pessoas, imagina naquela época, todo mundo assim no chão. E vieram 2 caras, 2 pessoas assim passando e falando, nossa, ele é muito diferente. Ele não é que nem os fariseus, que falam de Deus como quem fala de outra pessoa. Ele fala com a autoridade de Deus. Porque a autoridade é sobre quem você é. Então, o valor dele não estava naquilo que ele tinha, porque ele tinha muito pouco. Ele não tinha uma casa, um palácio, ele não era o rei. E as pessoas tentavam projetar o valor dele no que ele não tinha ou tinha. Ele não pode ser o Messias porque, né, o escolhido e tal, porque ele não é o rei. Porque ele não tem ouro, porque ele não veio da cidade sagrada, porque ele não veio disso e daquilo. E ele veio falando, e as pessoas, quando saíram dali, falaram, não, ele fala de autoridade como de quem é. Não de quem tá falando sobre Deus, de como quem é, né? E eles falaram, é muito diferente. Isso mexeu comigo, por quê? Qual é o seguinte analogia, tá? Não é um papo de catequese religiosa aqui. Mas o que eu achei interessante dessa analogia? Que eu sempre, por exemplo, projetei, e nós mulheres fazemos muito isso, é mais difícil pra nós mulheres. Os homens meio que só fazem as coisas, né? Tipo, não todos, mas assim, eles têm mais facilidade pra executar e não ficar pensando, será que eu... tenho valor o suficiente pra fazer isso, ele só vai lá e faz, e às vezes ele conquista a coisa mesmo sem saber muito. Mas nós mulheres, a gente tende a projetar o nosso valor naquilo que a gente faz, naquilo que a gente tem, ou naquilo que os outros dizem sobre nós. Porque desde criança foi assim, entendeu? Desde criança você é boazinha, você é bonita, você é agradável, você ajuda os outros, você cuida de fulano e ciclano. Mulher escuta muito isso sobre o ato do servir, porque a mulher serve muito, a gente serve, a gente gosta de ajudar, a gente tem isso no nosso coração, né? Não que o homem não tenha, mas a gente tem um pouco mais disso, de olhar essa coisa meio maternal de querer cuidar dos outros, ajudar e tal. Então, quando a gente projeta naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente tem, a pessoa começa a olhar e falar, mas se eu tô passando por dificuldade, que moral eu tenho pra vender pra alguém? Se eu não tô com rios de dinheiro, que moral eu tenho pra vender pra alguém? Se eu não tô... se eu ainda tenho muito o que fazer, e nós mulheres somos autocríticas, então a gente é ótima em ver coisa boa dos outros, mas a gente é ótima em ver nossos defeitos e criticar nós mesmos. E aí a gente sabe que sempre vai ter o que fazer. Em empreendedorismo, eu não sou a melhor empreendedora do mundo. E nem você, e nem talvez o Zuckerberg, nem talvez... Existem... talvez pessoas melhores empreendendo em áreas diferentes, mas eu sou a melhor pro meu negócio e pros meus clientes do jeito que eu faço. Mas se a gente não é o melhor do mundo, aí a gente nunca vai ter o valor para conseguir ajudar alguém,
Então, quando você entende que é o que você é, e eu vejo que o que eu sou uma pessoa que gosta de ajudar. Eu sou uma pessoa que tem intenções boas. Eu não tenho dupla intenção. Eu não tô aqui com você, vou sair daqui e vou falar mal de você. Tipo, isso não acontece na minha vida. Eu não sou assim. Eu já fui assim. Já fui invejosa, já tive esse lado, né? Mas com a confiança, eu sei que meu coração é puro. Eu sei que eu não tô falando isso pra prejudicar o outro, porque eu quero que ele se ferre. Eu sei que do fundo do meu coração é o que eu sei que é melhor, eu quero ajudar. Então, se eu sei que eu tenho isso, o meu valor não tá medido pela minha situação. Não tá medido pela circunstância externa. Eu posso, amanhã, tomar um golpe e perder todo o meu dinheiro. Eu continuo tendo um puta valor e continuo cobrando 150 mil reais e continuo... Entende? Mas eu não achava isso. Então, era muito difícil pra mim vender. E eu acho que para as mulheres é isso. Então, o se valorizar é entender que seu valor tá em quem você é. E se quem você é vale muito pouco pra você, é isso que você tem que revisitar. Não é mais técnica. Você não precisa de mais técnica, você não precisa de mais conhecimento específico de negócio. Você precisa olhar pra você e contar uma outra história sobre quem você é. Senão você sempre vai dar um jeito de, mas ainda não é bastante, porque eu ainda não sei isso. Mas ainda não é bastante, porque eu ainda não cheguei nessa marca. E os problemas só aumentam, entendeu? No empreendedorismo. Então eu vejo que esse lado do se valorizar, ele foi uma cura meio espiritual, assim, pra mim, sabe? Putz, foi um negócio menos sobre a performance, mas ele reverberou muito em performance. Que é você ter confiança. Alguém chega numa ligação e começa a me destratar de qualquer forma, na hora eu falo, não, acho que você não entendeu. Quem precisa de ajuda aqui é você, eu tô aqui pra te ajudar. Você quer ser ajudado ou não? Se a pessoa fala, não... nunca aconteceu de falar não, aí a pessoa, não, mas é que veja bem, eu, não, porque eu estou aqui pra te ajudar, mas se você quiser ajuda, se você não quiser, a gente já pode encerrar a ligação. Entende? É saber qual é o limite. Antes não, eu ia ficar escutando e coisar e me sentir mal. Então eu não passo mais por isso. Eu já baixei a cabeça e saí da escola pela porta dos fundos, eu não faço mais isso. E isso é muito libertador, porque não é sobre ser grosso, mas é sobre você ser uma pessoa do sim ou do não. Você parar de ser a pessoa do talvez. Talvez um dia eu conquiste. Talvez eu consiga fazer essa venda. Talvez eu consiga chegar nessa meta. Essa pessoa do ou eu vou chegar, ou é sim, ou é não. Uhum. Então, é muito complexo. A venda, eu acho que é uma das atividades que mais ensina sobre nós mesmos. Onde você vê todas as suas fraquezas. Pra mim é uma cura. É uma cura... Vender, assim, E também é difícil, né? Que você tem que olhar pro seu ego, pros seus medos. Nossa, é difícil, mas assim, eu falo que é um processo, assim, mudou completamente minha autoestima, mudou completamente, assim, a forma como eu me vejo, como eu me posiciono num relacionamento. A partir do momento que eu aprendi a vender, nossa, minha vida pessoal mudou completamente. E você ganha uma confiança de que você nunca vai estar desamparada. Total. Né? Você sabe se conectar com as pessoas, que eu acho que você é muito melhor do que eu em networking. Uhum. Sabe criar conteúdo, que é construir audiência, sabe vender. É isso aí. Você sempre vai estar amparado, entendeu? E você sempre vai estar servindo a algum propósito. Você vai estar ajudando pessoas. É isso, se o seu coração é puro, né? Se você não é uma pessoa filha da mãe que quer ferrar os outros, mas eu acho que vocês não devem ser. Mas assim, a venda pra mim eu ficaria falando horas e horas da venda. Por isso que eu te perguntei, pra eu tentar ser mais concisa, porque é muito difícil. Porque a parte da venda, você sabe. Se você começar a falar aqui também, putz, meu Deus. Exatamente, mas hoje eu estou aqui para te ouvir. Tá bom, baby. O que é sucesso pra você? Sucesso pra mim é estar em paz com as escolhas que você faz. Se você tem um puta sucesso financeiro, mas você não tá em paz com as escolhas que você fez ou com a vida que você leva, eu não me sentia bem-sucedida. Sabe, às vezes faturando milhões e tal, mas eu não me sentia bem-sucedida, eu me sentia um fracasso. Então acho que hoje em dia eu tô muito em paz com as escolhas que eu faço. Inclusive escolhas de, por exemplo, tinha um carro chique e agora eu tenho um carro mais que não é de uma marca, coisa e tal. Mas eu tenho mais sucesso na minha cabeça hoje do que do outro lado, porque eu tinha o carro chique, mas eu nunca liguei pra carro, entendeu? Tô falando carro chique, porque bolsa eu adoro, mas assim, eu nunca liguei muito pra carro. Aí olhando, eu não me sentia, porque eu não tava em paz com aquela escolha, porque não era por mim. Então eu acho que é você ter essa confiança de conseguir construir a sua vida. Então, acho que sucesso é você estar em paz com as escolhas que você faz e assumir a responsabilidade pelas suas decisões. Antes da gente entrar no quadro final, eu quero saber onde que a gente te encontra. Fala da sua mentoria, fala dos seus arrobas. Onde Maravilhosa. você tá? Vai estar tudo no descritivo, tá? Mas Tá. pode falar.
todas as redes vão lá. Então, Instagram é Isabela Mate. E se você pesquisar Isabela Mate com S, um L e Mate com 2 T's, você vai me achar em todos os lugares, tá? Mas o Instagram é Isabela Mate, aí tem um canal do YouTube, tem um podcast no Spotify, tem o TikTok. E tem o Sparks, que é a mentoria que a Thaís tá, que eu amo, inclusive, que ela esteja. Tô morrendo de saudade dela. Eu já tava aqui antes de conversar. Mas, tipo, Não, ela chegou aqui, um negócio. a gente ficou 40 minutos só fofocando. Mas, eu amo. E o Sparks, ele é uma mentoria empresarial com foco em... A gente tá tentando lapidar isso, sabia? Porque eu acho que é difícil você resumir uma coisa só. Mas em execução estratégica. Eu acho que o Sparks amadureceu para um lugar de ser menos sobre ensinar. A gente até ensina, mas ser menos sobre mais conhecimento e mais sobre que tipo de conhecimento, em que momento, para executar de que forma. Que é onde a gente consegue mexer ponteiro. Então, mentalidade, posicionamento, modelo de negócio, vendas. E eu e o Lu aqui somos mentores, então se você entrar no meu Instagram, tá lá também, você consegue achar. A gente tem um quadro aqui que chama pneu furado. Toda estrada tem um erro, mas tem erro que no final das contas é bom, ensina mais do que um MBA. Que erro que hoje você considera, putz, ainda bem que aconteceu? São tantos erros. Vamos lá. Eu acho que, eu tava falando com o Luan, que a gente conversa muito, né, sobre a nossa vida, porque, imagina, é tudo junto, a vida, o negócio, tudo, e ele tem uma percepção, eu tenho outra, e 2022 foi um ano muito difícil. Eu acho que o maior erro que eu cometi foi me perder de mim pela expectativa dos outros, porque isso degringolou todo o resto. Tipo, se a sua autoconfiança, sua autoestima e a sua noção de direção tá errada, ou tá destruída, você não consegue vender, você não consegue criar projetos legais, você não consegue se sentir feliz na sua vida, você não consegue estar satisfeita no relacionamento, você fica insatisfeita com tudo, você fica triste. Então, ali foi quando degringolou tudo das coisas. Então, eu acho que esse foi um dos grandes erros. E aí eu tava falando com ele, e aí a gente cometeu erros de contratar muito rápido, sem que eu percebesse que eu não era uma boa líder ainda. Eu não era uma boa gestora, eu não sou uma boa gestora. Eu sou uma boa líder, não uma boa gestora. Então, por exemplo, a Sofia sabe, se precisar desenvolver e estar junto e impulsionar, eu sempre vou estar. Mas eu não sou boa gestora. A reunião semanal de segunda-feira, meu Deus, é uma semana que eu faço, 2 que eu não faço, é difícil pra mim. E achar que eu era, pelo ego, contratar um monte de gente nananã e fazer errado, isso daí foi um grande erro. Mas aí eu falo pro Luan, eu tava falando, nossa, você mudaria? Porque foi muito difícil. A gente quase separou 1 mês antes da gente casar. Eu dou graças a Deus que a gente, tipo, já tinha pago tudo e falou, não, vamos casar então, depois a gente vê o que a gente faz. Porque a gente fez as pazes, né? A gente se entendeu e deu tudo certo, mas foi muito difícil, em todos os sentidos. E aí eu falei com ele, você mudaria alguma coisa? Porque passar por problema financeiro, problema no negócio, fechar, rompimento de sociedade, é tudo muito dolorido. Mas eu não teria a casca que eu tenho hoje, o conhecimento, se não fosse por aquilo. Aí ele falou, eu não mudaria nada, absolutamente nada. A única coisa que eu mudaria seria que eu teria tomado as decisões mais rápido. E eu acho que esse foi o maior erro. Então, assim, vários erros vieram desse. Tomar a decisão de olhar pra mim e fortalecer minha autoestima mais rápido. Tomar a decisão de demitir alguém que não estava sendo bom pro negócio, estava sendo uma laranja podre, mais rápido. Tomar a decisão de afastar uma pessoa que sugava ali a nossa energia, mais rápido. Tomar a decisão de romper uma sociedade que não estava boa, mais rápido. Tomar a decisão de olhar para o financeiro com um olhar diferente, mais rápido. Então eu acho que a tomada de decisão, eu demorava muito para tomar decisão. E causava outros problemas. Ótimo. E eu acho que as pessoas demoram muito pra tomar decisões na vida. E elas acham que não estão tomando, mas elas estão tomando. Então, hoje eu faço muito o custo de ficar. Então, qual é o custo de não mudar? Qual é o custo de mudar? E o custo, eu digo, financeiro, emocional, todos, sabe? E aí eu tomo uma decisão com base nisso e acredito que vai dar certo e eu faço dar certo, independente de qual seja. Não tem decisão certa e errada, elas só são diferentes. Mas para tomar uma decisão, eu faço sempre esse custo. Qual é o custo de não tomar essa decisão? Qual é o custo de continuar do jeito que eu tô? E eu não fazia isso. Eu não olhava o custo de ficar. E aí, você vê isso. Às vezes a gente faz call com uma pessoa que você fala, se ela continuar desse jeito, nos próximos 4 meses, ela vai se encalacrar muito mais do que ela já tá. E se ela tomar esse passo, que é um puto investimento e vai ser difícil para ela, é capaz dela estar no melhor estágio da vida dela.
é capaz dela ganhar 5 vezes o que ela vai investir aqui. E a pessoa prefere ficar, porque ela não faz a conta do custo de ficar. Ela só olha o custo de mudar, entendeu? Então, sair de um relacionamento, mudar um negócio, fechar um projeto, iniciar algo novo, investir num conhecimento, numa mentoria. Então, eu acho que esse é o maior de todos, assim. Tomar decisões de forma mais rápida, vendo o custo de ficar versus o custo de mudar. Na sua mala de viagem, esse eu quero saber. Um livro, um filme, um TED Talk ou um documentário. Sabia que essa é a coisa mais difícil do mundo pra mim? Eu sei! Do mundo inteiro. Eu sei! Tipo, a coisa mais difícil do mundo pra mim é uma música. Aí música? Que música? Eu não escuto música, eu não lembro nada. Aí eu falo, às vezes, uma coisa horrorosa. Eu falo, nem gosto desse filme. Por que eu falei isso? Não, deixa eu pensar. Assim, é a maior caixinha de surpresas, porque vem de coisas muito fúteis a muito profundas. É maravilhoso. De filme, eu gosto desde Interestelar, por exemplo. Que é um filme que eu acho absolute genius, assim. O Christopher Nolan, noção temporal. Mas eu também, a minha série preferida é Bridgerton. Tipo, eu amo Bridgerton. Já vi 5 vezes aquela série. Tô esperando pra ver mais. Hoje saiu! Ou sei lá que dia, enfim. Não é hoje, é outro dia, mas quando eu gravei. Então eu transito ali, e Patricinha de Beverly Hills, sabe assim? Eu transito. Livro, eu acho que, cara, muito clichêzão, mas, por exemplo, eu que me converti, comecei a buscar a Bíblia aí, que era anti-Bíblia. Eu era pessoa... Mas a Bíblia, sabe, eu era totalmente anti-Bíblia. Começar a ler Novo Testamento só, sobre Jesus, entender mais sobre ele, sobre o que ele fez, me fez muito bem, assim, sabe? Me fez repensar muitas das coisas que eu fazia, ou que eu acreditava. Então eu diria o meu livro, O Jovem Digital, porque deu muito trabalho para escrever, eu gosto dele. E eu tô lendo agora, tem alguns livros que são uns livros que mudaram a minha vida, tipo Essencialismo é o livro que mudou minha vida. E são livros simples, né? Relativamente simples. Hitmakers é um livro muito legal de tendência de consumo. E TED Talks, eu vou falar 2 só porque tem o meu. Óbvio. Ele é muito legal, que é O Padrão por Trás de Mentes Brilhantes, o meu, que eu amei fazer, foi muito mágico, assim, pra mim. Mas tem um TED Talks que eu amo, que é Dentro da Mente de um Master Procrastinator. Você já viu? Inside the Mind of a Master Procrastinator. Em português, só pesquisa procrastinação. E eu achei ele um gênio, a construção. Tipo, a construção do TED dele eu achei genial. O TED é muito legal, né? É uma das coisas que eu gosto de ver muito. Então, é bem sucinta, né, gente? Bem objetiva, graças a Deus. Respondendo 10 anos pra responder 3 perguntas. A gente chega ao fim da nossa carona. Eu amei. Muito obrigada por voltar. Sempre. E por estar sempre junto comigo. Maravilhosa. Vamos estar sempre juntas. Obrigada a você pelo convite. É muito legal estar aqui em outra posição, sabe? Sim. Outra posição, tanto você na minha vida quanto eu na sua. Eu te admiro cada vez mais. E te conhecer de perto me faz te admirar mais. E eu acho isso muito legal, né? Porque às vezes você conhece gente e fala, nossa... Tipo, você admirava e você fala, meu Deus. Então é muito bom ter pessoas que nem você que se admira mais, sabe? A sua dedicação. Você é uma pessoa que... É bom para as pessoas saberem, sabe? Porque eu não preciso puxar saco dela. Mas a Thaís, ela é uma das poucas pessoas que quando entrou no Sparks, ela falou assim, o que eu tenho que fazer? Eu quero isso, quero ajustar isso. E aí, quando eu falei, não existiu nenhuma barreira para você fazer. Não mesmo. Você só faz. Você faz as coisas, você é isso que vai me fazer ajudar mais gente e tal? Então, é isso que eu vou fazer. E eu admiro muito gente assim. Então, assim, ela tem muito amor pelo que ela faz, sabe? Não só nos programas pagos, mas no podcast. Eu sei que você gosta, você põe muito carinho, você pensa muito em tudo. E eu tenho muito orgulho de você e, assim, quero estar com você sempre junta. E o que você precisar, você sabe que você pode contar comigo, né? Em todos os âmbitos da sua vida. Tá bom, baby? Obrigada. Amei. De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, a produção do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Magarin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande.